Eu fico me perguntando muitas vezes, né? Pra quê? Pra que isso? Pra ganhar dinheiro? Falta de criatividade? Aproveitar uma determinada situação onde um remake se faz necessário? Eu não consigo entender. E aí resolvem fazer o que fizeram e dá no que deu. Não tá entendendo? Depois da vinheta eu tento explicar. You want to talk about it? My mom wants us to leave everything behind. Sometimes it is the only way to move forward. Olá, amantes da sétima arte, cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. Perdoe a voz, eu tô hiper, mega, super gripado, aí a voz às vezes vai oscilar com a rouquidão e a voz fina, mas enfim, né? Não é fase não, de adolescência para adulto, não, é gripe pesada mesmo, mas eu não poderia deixar de falar sobre esse filme que de um certo modo mexe muito, não só comigo, mas acredito com uma grande geração que vivenciou a experiência de ter assistido Karate Kid 1, 2, 3, por que não dizer 4, uma geração que assistiu também recentemente Cobra Kai, o espetáculo de série, cinematograficamente falando, uma revitalização de uma franquia que de um certo modo a gente pensava que estava esquecida, mas com Cobra Kai a gente teve aí o retorno de grandes atores, grandes vilões, grandes intérpretes. E aí por que cargas d'água resolvem fazer o filme que a gente vai comentar agora, Karate Kid Lendas? Para que este filme? Bom, qual é a história? Um garoto, juntamente com sua mãe, se muda da China para Nova York, porque por as questões pessoais, algumas perdas que eles tiveram, não vou contar para não dar spoiler, em respeito a você que não gosta de spoiler. E nessa adaptação há uma promessa de mãe para filho, ó, não vai brigar, não se mete em confusão, porque o garoto tem algumas noções de Kung Fu, de um certo modo é um lutador, né, perante aos oponentes que ele deveria enfrentar, então, ó, você não briga e a gente vive numa boa, beleza. Mas aí, como sempre, arranja confusão, termina se envolvendo, tem um valentão que ele conhece na escola, conhece uma garota, se apaixona. Bem, o mesmo mote da situação dos filmes anteriores, aquele garotinho que tá sempre que é o fraquinho e que perde para todo mundo e que de repente, mesmo sabendo lutar um pouco, não pode porque prometeu a mãe. Aí vem um carinha, desafia ele e aí ele vai ter que lutar com o cara. Chega o personagem do Jack Chan, que é o Han, que tá fazendo o que neste filme? Tentando unir o anterior dele de 2010 com o mais recente. E aí, eu vou ter que treinar. Mas acontece o seguinte, eu quero treinar para poder lutar numa disputa de karatê. Eu não sei karatê. E agora? O que eu vou fazer? Não, eu já sei. Eu tenho um amigo meu que morava numa cidadezinha aqui perto, eu vou lá procurar. Eita, mas ele morreu, mas tem um caninha lá que pode me ajudar, que é o sensei dele. Eu vou lá falar com ele e trazer ele para cá pra gente treinar você. Aí ele viaja, vai se encontrar, né? Vai lá, é aí que surge a suposta união entre os filmes anteriores, de 2010, onde o Han treinava, né, o Jaden Smith, o filho de Will Smith, naquela história. Eu fico me perguntando se ele era amigo do Sr. Miyagi, porque quando ele encontra com o Daniel LaRusso, vivido pelo Ralph Macchio, ele disse que eu era amigo dele e tal, há uma recordação dele, né? Mas eu não vim procurar o Sr. Miyagi, eu vim procurar você. Por que você veio procurar? Para treinar o menino. Quer dizer, se ele era amigo do Sr. Miyagi, por que cargas d'água? No filme anterior de 2010, não foi revelado isso. Você já deixava uma ponta, já deixava uma brecha e girava uma expectativa de que futuramente poderia ser que houvesse um encontro entre o Sr. Han e o próprio Daniel LaRusso. Mas não, o filme de 2010 é totalmente neutro, ele não tem nenhuma ligação, não há não existe nada que você de repente ache interessante que haveria uma possibilidade de acontecer a presença dele com relação à própria situação que hoje acontece no filme Lendas. Então, essa suposta amizade dele com o Sr. Miyagi é absurda, é sem sentido nenhum.
repito, é uma forçação de barra para que você assista ao filme. E aí começa, vamos treinar o garoto, mas não sou capaz disso e tudo mais, e vamos tentar, vamos fazer, vamos realizar. Moral da história, o filme perde um tempo tremendo simplesmente nessas questões de que o karatê pode ser a solução para que ele possa treinar. Cara, se você é um mestre de Kung Fu, eu não entendo de artes marciais, eu vou dar um ponto do pouco que eu treinei, um pouco que eu conheço. Se você é um mestre em artes marciais, seja ela Kung Fu, karatê, jiu-jitsu, você tem capacidade de enfrentar qualquer situação. Você não precisa sair do ponto A para ir para o ponto B, procurar alguém que sabe lutar determinada categoria para você participar de uma competição e nessa competição você se dá bem. Não, não é por aí, o caminho não é esse. Edson, mas acontece que a questão do filme fala que é uma competição de karatê. Ok, beleza, nada contra, vai fazer o quê? Faz parte da história, mas é um remendo que se faz para compensar a presença do Daniel LaRusso nessa situação. Se o cara já tinha uma noção de Kung Fu, deixa o cara lutar lá. Tá, mas não, havia que ter essa necessidade de fazer toda essa propaganda, dessa divulgação e forçar uma barra de que isso que mais me irritou. O Sr. Han ter conhecido o Sr. Miyagi. Nada contra isso. O problema é que foi no momento errado. Porque já temos um filme de 2010. Se Jack Chan estivesse fazendo um outro personagem, tá? De repente o garoto que está morando lá no apartamento, ele é o... Tudo bem, pega o gancho do primeiro filme, onde o Sr. Miyagi era o faz-tudo daquele prédio onde o Daniel morava com a mãe, então aí tudo bem, é outro personagem, mas ele vai fazer aí sim você teria um easter egg interessante, porque você está fazendo uma ponte com aquele primeiro filme, puxa, as mesmas características, seria gostoso de se ver, mas você forçar a barra, dizer que o Sr. Han era amigo do Sr. Miyagi, e isso não é mostrado no filme anterior, quando fica claro nesse Lendas que ele conhecia, bicho, isso é um absurdo, é chamar a gente espectador de otário, sinceramente, tá? Então assim, sem falar que as coreografias eu não gostei, ficaram muito forçadas. O treino do garoto com o Daniel LaRusso e com o Sr. Han é muito fraco. Você percebe que é algo extremamente forçado. Não existe uma naturalidade nas coreografias do treino. É tudo como se fosse literalmente apelativo. Você não tem nenhuma cena que de repente se destaque por conta disso e que foi interessante porque ele relembrou algum filme. Não, é vazia. O treino deles é completamente vazio. É uma pancadaria desnecessária. E sem falar também, né? O Ralph Macchio tá sendo o Ralph Macchio. Ele tá sendo o Daniel San que ele sempre foi. O carisma que poderia se ter em relação a esse filme, ele se perde justamente pela falta de química que não existe nos três personagens. Não há uma química entre o Daniel com o Sr. Han, não existe uma química dos dois com o garoto. E sem falar que esse garoto, pela madrugada, olha, esse garoto está de Lee Fong, né? É o nome do ator que faz o papel aí do Ben Wong, ele é muito chato. Ele está o tempo todo, parece que ele está sendo forçado a fazer o filme. Parece que ele tá ali, sabe, contra a vontade. Eu vou fazer. Ele é muito chato. Ele é um pentelho. O garoto é um pentelho. Para mim, não me agradou em literalmente nada. O filme não era necessário. Se queriam fazer uma homenagem, mas há muito easter egg. Os easter eggs que existem, amigos e amigas, é muita forçação de barra e sem nenhuma necessidade. Se você assistiu, você sabe do que eu estou falando, né? Não tem lógica, não há uma lógica. A própria cronologia do filme se perde em uns vai e vem sem necessidade. Vocês não entendem que filme é Karate Kid do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, ou é o Karate Kid do Sr. Han com o filho de Will Smith, enfim, é uma verdadeira coxa de retalho, mal costurada, mal remendada e principalmente cheia de furos. Não gostei. Bom, mas é só a minha opinião. Quero saber de você. O que é que você achou de Karate Kid Lendas? Valeu a pena pra você? Você gostou? Foi legal? Então deixa aqui embaixo no seu comentário. Eu posso estar errado, vai ver que não foi o dia de eu assistir o filme, mas foi isso. Essa foi a impressão que o filme me causou. Uma decepção total, sem nenhuma necessidade. Mas quero saber de você. Então deixa aqui embaixo no seu comentário. Ativa o sininho para receber as notificações. Se inscreve no canal. Tem muita gente que está vendo nossos vídeos, e eu agradeço demais, deixando lá o like, mas não está se inscrevendo no canal. Me ajuda aí, galera, se inscreve no canal pra gente ter mais relevância e o nosso bendito, como é que chama? Agora esqueci a palavrinha. E esse bendito YouTube possa verificar que esse vídeo tem relevância e vai mandar para outras pessoas também. Combinado então? Bom, esse é o meu desabafo sobre Karate Kid Lendas.
Vá assistir, tire suas conclusões e deixa aqui embaixo o que você achou. Combinado? Para todo mundo, forte abraço. Bye bye, sou Long Al, filho exemplar você. Nos vemos com certeza no próximo vídeo. Obrigado, gente. Valeu.